Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2023 Série A, 15ª rodada. E neste domingão, dia 16 de julho de 2023, tivemos mais um Fla-Flu, ou melhor, mais um Flu-Fla, que foi mando de campo do Fluminense, com mais de 60 mil de público, e deu 0-0, 0-0. Lembrando que aqui não é desculpa, nada, é simplesmente fato. O Flamengo jogou no meio de semana, o Fluminense treinou a semana inteira, como bem disse o Marcelo, lateral esquerdo, consagrado do Real Madrid, da seleção brasileira. Ele disse em suas entrevistas: ficamos a semana inteira treinando para esse jogo. O Flamengo não ficou a semana inteira treinando para o jogo contra o Fluminense. O Flamengo jogou contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil e conseguiu se classificar para semifinais da Copa do Brasil. E tem um detalhe, né? O Flamengo jogou 3 vezes seguidas em grama sintética. Isso cansa mais, porque a bola corre mais rápido. Só para lembrar, jogou com Palmeiras e 2 vezes com o Atlético Paranaense. E se você pegar o saldo, é um saldo bem positivo. Ganhou as 2 do Atlético Paranaense e ganhou do Palmeiras. Na verdade, grama sintética não. Jogou em grama sintética 2 vezes, porque o outro jogo foi no Maracanã, que não é grama sintética, muito pelo contrário, é um lixo, né? Então, Flamengo vem aí de uma semana decisiva, onde se classificou para a semifinal da Copa do Brasil, e o Fluminense treinando para esse Flu-Fla. Mas o placar deu 0-0 e, infelizmente, a arbitragem, para variar, atrapalhou a porra do jogo. Cara, a arbitragem, olha, de vez em quando é difícil de acreditar que eles são só ruins. É difícil de acreditar que são só ruins. Cara, tem alguma coisa, tem que ser... Pô, mas também, vamos ser bem sinceros. Tendo como chefe da arbitragem o CNM, depois das declarações que o CNM dá, depois das entrevistas, depois do ponto de vista que ele dá, irmão, é quase que impossível a arbitragem no Brasil ser boa. Porque as entrevistas, as explicações dele pioraram mais ainda. O CNM calado é um poeta. Aí fica difícil. O árbitro vai fazer o quê? Todo mundo sempre soube que ombro nas costas é falta. O CNM não é mais. Vai da intensidade. Então o árbitro agora não vai dar mais falta nenhuma. É ombro nas costas. Agora, para ter falta nas costas, vai ter que empurrar com as mãos. As 2 mãos empurrando. Porque uma só ele vai achar que não tem força suficiente. É complicado, né, Copa? É complicado. É bem complicado. E por causa disso, atrapalhou o jogo. Porque tivemos tranco por trás, tivemos empurrão, o árbitro a 1 metro do lance não marcando nada. Ou seja, lance que era para falta, ele não dá falta e não dá o amarelo, ou dá falta e não dá o amarelo. Ou seja, o cara atrapalhou a porra do jogo todo. O jogo que já é um jogo tenso, onde os times não admitem perder para o adversário, pode perder o campeonato, mas não pode perder para esse adversário. Realmente, botar um árbitro, mas também vai botar qual árbitro? Eu vou começar a falar aqui. Hashtag árbitro de fora. Porque, pô, irmão, não dá. Não estão trazendo treinadores de fora, profissionais de fora. Eu acho que já está na hora de começar a trazer profissionais de fora. O chefe do VAR, da arbitragem, traz um cara de fora. Contrata um profissional da arbitragem. Porque não tem jeito. Já está vindo
os treinadores. E viram que os treinadores estrangeiros, quase todos que chegaram, lógico, teve uns que não deu certo, mas você vê aí ganhando, geralmente, os títulos. Vem e ganha. Hoje a gente tem, na primeira colocação do Campeonato Brasileiro, um estrangeiro, um português que saiu, mas chegou outro português. Temos na segunda colocação um argentino. Ou seja, aí temos o Palmeiras, que tem um português. Então, cara, eu acho que até o do Cruzeiro também é, se eu não estiver enganado. Eu acho que até o do Cruzeiro também é. Então, cara, acho que já está na hora de trazer árbitros de fora, principalmente da Europa. Pagar aí, cara, ó, vou te pagar aí para tu fazer 5 jogos aqui no Campeonato Brasileiro. O VAR também, porque talvez seja a única forma. Talvez seja a única forma. Porque tá estragando o espetáculo, tá ficando chato de você assistir. Chato. Então, jogo 0-0. E é sobre isso rapidamente que a gente vai falar, e falar da classificação, como é que ficou. Ainda tem um jogo na segunda-feira entre Goiás e Atlético Mineiro para fechar a rodada. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, torcedor do Fluminense, torcedor do Flamengo, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver vendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? E aqui vou dar 3 palavrinhas rápidas. Primeiro, esse link que está aqui na descrição desse vídeo, na primeira linha, é o link da galera do Zone Play, que é por onde eu assisto todos os jogos, mas não só jogos, filmes, documentários, shows, tudo em alta qualidade e sem travar. Funciona para mim, eu indico para você. Segundo, promoção Dia dos Pais. Promoção Dia dos Pais. A promoção é sensacional, eles já me falaram qual é a promoção, óbvio, eu não vou divulgar aqui, porque é interessante você clicar e perguntar qual é a promoção. Mas te garanto que você vai gostar da promoção Dia dos Pais. E terceiro, amigo, você gosta do canal, curte o canal, não deixe de inscrever-se no canal. Mais da metade da galera que assiste os vídeos não são inscritos. Então, dessa colaboração aí, ajuda o canal a crescer. Se todos fossem inscritos, eu já tinha passado de 50 mil. Beleza? Então vamos lá rapidinho para a gente falar sobre esse jogo e sobre a classificação. Bom, nesse momento, o Flamengo é o segundo colocado com 27 pontos. O Flamengo está a 12 pontos do líder, que é o Botafogo. E o Fluminense, nesse momento, que estava na 4ª colocação, com o empate e a vitória de goleada do São Paulo, o Fluminense sai da 4ª para a 5ª colocação. Ou seja, o empate foi ruim para os dois, porque o Flamengo viu o Botafogo abrir mais e o Fluminense viu o São Paulo ultrapassar. Então o empate foi ruim para os dois. O Fluminense é o 5º colocado com 25 pontos. Pode ser ultrapassado? Deixa eu ver se pode ser ultrapassado pelo Atlético Mineiro. Não. O Atlético Mineiro, se ganhar, chega no máximo a 23 pontos. Então o Atlético Mineiro não tem perigo de passar o Fluminense. Então o Fluminense vai terminar a rodada na 5ª colocação e a 14 pontos do Botafogo. Caralho, 14 pontos de diferença. Dá ainda para brigar pelo título? Cara, dá, mas o Botafogo vai ter que cair muito de produção, cara. Porque essa pontuação de 14 pontos, irmão, são 5 jogos praticamente. O Botafogo tem que perder 5 até o final. O Botafogo até agora perdeu 2 jogos. Em 15 rodadas, perdeu 2. Se mais 15 perder mais 2, dão 4. Não. Se o Botafogo continuar nessa batida, esquece. O Botafogo vai ser campeão com muita antecedência. Muita antecedência. O que todos os times acham, talvez não falem, é que não acreditam que o Botafogo vai manter essa pegada até o final. É o que todo mundo acredita que vai acontecer. Só que pode ser surpreendido, porque o Botafogo está muito bem obrigado e, apesar de eu já ter visto algumas situações no time do Botafogo que
para mim deu uma caída, alguns pontos do Botafogo, que para mim deu a caída, mas pode ser uma caída muito pouco e daqui a pouco retoma de novo. Então, o título está muito, mesmo com 15 rodadas, o título está muito bem encaminhado para o Botafogo, porque a distância é muito grande. É igual aconteceu em 2017 com o Corinthians. Abriu muito no segundo turno, ele foi mantendo ali, e mais, né? Tem a Sul-Americana, com essa pontuação do Campeonato Brasileiro, o Botafogo pode ir para a Sul-Americana com toda a força. Quem sabe ganhar os dois campeonatos, Campeonato Brasileiro e Sul-Americana, seria divino, esplêndido para o Botafogo, que virou SAF e está no segundo ano. Então, para Flamengo e Fluminense, tá olhando o Botafogo nessa distância é meio frustrante. E mais, desanima, né? Vai dando uma desanimada. Aí o que pode acontecer com a dupla Fluminense e Flamengo? O Fluminense dedicar o campeonato a Libertadores. Cagar pro Campeonato Brasileiro, deixar o Campeonato Brasileiro de lado e facilitar pro Botafogo. E a mesma coisa é o Flamengo. O Flamengo tá aí na Copa do Brasil e na Libertadores, igual estava no passado. Cagar pro Campeonato Brasileiro de novo e tentar ganhar a Copa do Brasil e Libertadores igual ano passado. E deixar o brasileiro de lado. Aí vai ficar muito mais fácil pro Botafogo se a dupla Fla-Flu abandonar o Campeonato Brasileiro. Porque tem o Grêmio que tá ali, que eu não acredito que o Grêmio vai ter fôlego. E tem o Palmeiras, que também tá longe. O Palmeiras também tá. O Palmeiras estaria a 19 pontos também. 19 não. A 14 pontos do Botafogo. Tá muito distante. Vai acabar se dedicando só a Libertadores. Complicado. Complicado esse campeonato. Tá caminhando muito pro Botafogo. A não ser que o Botafogo tenha uma queda de produção muito grande. Ou contra os adversários diretos, contra Flamengo, São Paulo, Fluminense, Palmeiras, no retorno, o Botafogo perca esses jogos. Aí, pode ser. Então, tá aí a classificação nesse momento. O Flamengo é o segundo e o Fluminense é o quinto. E o jogo? Cara, o jogo começou de uma maneira legal. Os dois times querendo jogar bola, o Fluminense no seu jeito, tentando sair ali de trás. Uma coisa que eu quero ver o Diniz implantar isso que ele faz no Fluminense na seleção. Acho que ele não vai conseguir por falta de tempo. Qualidade técnica para a saída de bola da defesa para o ataque ele vai ter na seleção. Ele pode escolher os melhores. Agora, para fazer isso que o Fluminense faz, a seleção brasileira vai ter que ter tempo para treinar. Tempo a seleção não tem. Então eu quero ver como é que o Diniz vai fazer isso na seleção. Porque se a seleção tomar gol em saída de bola assim arriscada igual o Fluminense faz, o Diniz, que já não é muito bem quisto na seleção pela galera, vai tomar cornetada o tempo inteiro. Acho que ele vai dar uma maneirada na seleção. Então, o jogo começou, os dois times querendo atacar, o Fluminense bem, o Flamengo bem. Tem uma falta com 7 minutos do Lima em cima, do Felipe Luiz, que aí estraga o jogo inteiro. Uma falta dura, forte, que nem cartão amarelo o Lima tomou. Ali o juiz cagou a porra toda. Ali o juiz cagou tudo. Que o Lima tinha que tomar, no mínimo, o cartão amarelo. No mínimo, o cartão amarelo. O juiz não deu. Já é fraco. Aí se perdeu de vez. Porque se eu posso dar uma porrada daquela igual o Lima deu no Felipe Luiz e não tomo o cartão amarelo, eu posso bater à vontade. A partir dos 7 minutos do primeiro tempo, o juiz se perdeu. O tanto que ele deu cartão amarelo pra cacete, irmão. Deu cartão amarelo a dar com palco, pai. Teve cartão amarelo, cartão vermelho, só pra dar uma olhada. Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cartões amarelos. E, não, 9 não. 9, 10, 11, 12, 13, 14 com os 3 treinadores e o cartão vermelho 15. Porra, mano. 15 cartões num jogo. 15 cartões. O juiz se perdeu, né, irmão? O juiz completamente perdido.
Aí você pega aqui, número de faltas, 26 de um lado e 20 do outro. Por quê? Os caras estavam batendo. Começou o jogo a ficar muito truncado, o árbitro se perdeu, atrapalhou a porra do jogo. O jogo que estava dinâmico perdeu a dinâmica toda. O árbitro contribuiu para essa dinâmica acabar porque o juiz não queria que a bola ficasse rolando. O juiz, propositalmente, ele começou a picotar o jogo para facilitar para ele. Então ele não deixou o jogo correr. Então, no primeiro tempo, o Flamengo, boa parte do jogo, na minha opinião, teve o domínio do jogo, teve o controle do jogo, teve mais dentro da área do Fluminense. O Fluminense tentava sair da forma que a gente sabe, mas tinha dificuldade. Então, eu vi um jogo equilibrado no primeiro tempo, mas o Flamengo, na minha opinião, melhor no primeiro tempo. No segundo tempo, não. No segundo tempo, só deu o Fluminense. Segundo tempo, só deu o Fluminense. Então, você pega o primeiro tempo, onde foi um jogo equilibrado, mas para mim, com uma prevalência do Flamengo. No segundo tempo, não. Teve uma discrepância, o jogo foi todo do Fluminense. No finalzinho ali, que teve o gol do Gabigol anulado, teve ali um gigante do Flamengo, mas basicamente o Fluminense dominou o primeiro tempo. Então, na minha opinião, 90 minutos, o Fluminense foi melhor. O Flamengo foi um pouco melhor no primeiro tempo para mim. Foi equilibrado, mas um pouquinho melhor. Mas só que um pouquinho melhor. O Fluminense foi melhor o segundo tempo inteiro. Então, se você pegar ali 90 minutos, a gente vai colocar ali que o Fluminense teve 60%, 65% de prevalência durante o jogo e o Flamengo 30%, 35%. 35%, 40%. Então o Fluminense para mim foi melhor, principalmente no segundo tempo. Dominou o segundo tempo inteiro, criou, teve grandes oportunidades. O goleiro do Flamengo fez uma grande defesa com os pés. Teve 2 gols anulados, um do Fluminense, que teve uma falta na cara do juiz. Ele não deu a falta. Por medo, ele não deu a falta por causa do VAR. Ele estava jogando a responsabilidade no VAR. Um contra-ataque com 2 jogadores do Fluminense também é erro da defesa do Flamengo. Um contra-ataque com 2 jogadores, o Aras pega a bola lá atrás, vai levando, ninguém dá um bote, ninguém dá uma porrada, ninguém faz nada. Ele vai, chuta e faz o gol, mas aí volta o lance, aí tem a falta, né? Vai falar, mas o Felipe Luiz fez a falta lá atrás, pra coisa e tal. Bom, se o Felipe Luiz tivesse feito a falta lá atrás, tinha parado o jogo. Tá? Então, aí o VAR volta, dá a falta pro Flamengo, né, entrar na grande área. Imagina se o Arrascaeta faz o gol de falta. Ia dar uma merda do caralho, porque ninguém ia reclamar da falta do Felipe Luiz. Então, juiz fraco, porque a falta foi na frente dele. Uma falta clara ali em cima, acho que foi de Cebolinha. Então, mais uma cagada do árbitro. Então, o VAR vai lá e conserta a cagada do árbitro. Teve o gol do Gabigol. Um lance lá que o time Fluminense tira, a bola sobra no alto pro Pablo. Não precisava o Pablo apoiar em cima do Cano, porque ele ia pular. Ele é mais alto do que o Cano. Acho que o Cano pulando não ia atingir a altura dele. Então ele dá um empurrãozinho com a mão. Bom, na minha opinião, aquilo também é falta. Muitos entenderam que por outros ângulos aquilo não teve força suficiente para derrubar. Aí é por causa do CNM. O CNM falou aquela merda no lance lá do Everton Ribeiro, que ele disse que não foi pênalti, que não teve força suficiente. Aquilo foi uma cagada, né? Como é que um chefe de arbitragem fala uma merda daquela? Mas aí, no caso, não foi ombro do Pablo. Ele usou a mão. Pode não ter sido forte, né? Ele pode ter encostado a mão no Cano, o Cano sentiu e se jogou. Mas aí foi com a mão. Eu, particularmente, irmão, eu também daria falta, né? Porque ele escora ali com a mão. Acho eu que não teve essa força toda, né, pra derrubar. Mas, irmão, a gente tá falando de Brasil, então a arbitragem do Brasil é uma zona. Todo mundo sempre soube que ombro nas costas é falta, agora não é mais. Depende do juiz, então pode ficar difícil, né, compa? Realmente fica difícil pra gente entender e até pro árbitro. Então, seguiu o lance, aí o VAR chama, ele olha se teve intensidade, na verdade, foi isso, se teve intensidade para derrubar ou não, ele entendeu que
teve intensidade e anulou. Anulado um gol do Fluminense, anulado um gol do Flamengo. Mas o Fluminense criou bem mais no segundo tempo. E por que eu falei que o Flamengo jogou no meio de semana e o Fluminense teve a semana inteira para se preparar para o jogo contra o Flamengo? Porque fiquei com a nítida sensação que no segundo tempo o time do Flamengo cansou. De novo, cansou. E aí, não é um preparo físico. Não é uma falta, o preparo físico está ruim. Não é. O Flamengo vem de 3 jogos complicados. Atlético Paranaense, Palmeiras e Atlético Paranaense. Aí pega o Fluminense. Ou seja, é um desgaste muito grande. E 2 desses jogos em grama sintética. Então, cara, é complicado. É bem complicado e fiquei com a nítida sensação que o Flamengo deu uma cansada. Não é desculpa, mas é realidade. Se fosse o Fluminense que tivesse tido essa sequência, eu ia falar a mesma coisa, que talvez o Fluminense estaria mais estafado que o Flamengo. Então o Flamengo conseguiu se segurar, o resultado foi ruim para os dois. Mas diante do que aconteceu no segundo tempo, o empate foi melhor para o Flamengo. Porque o Fluminense estava melhor no segundo tempo, o Fluminense estava mais perto de fazer o gol. Mas acabou não conseguindo, o goleiro do Flamengo fez ali boas defesas, uma incrível, com a cabeçada do Nino, ele tira com o pé, e como eu disse, terminou 0-0, ruim para os dois, mas pior para o Fluminense. Pior para o Fluminense, que sai da 4ª, vai para a 5ª colocação, e pior para o Fluminense, que o Fluminense ficou a semana inteira se preparando para esse jogo contra o Flamengo. O Flamengo não ficou a semana inteira. O Flamengo foi se preparar a partir de quinta-feira, para tentar descansar do jogo contra o Atlético Paranaense, ou seja, isso faz diferença, assim, num jogo onde as duas equipes têm muita qualidade técnica. Então, 0-0, ruim para os dois, mas pior para o Fluminense, que se preparou só para esse jogo. Tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!